Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui no nosso curso técnico de recursos humanos pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi, lembrando que a melhor ferramenta que a gente tem para que vocês consigam participar da aula é vocês estando aqui junto comigo. A gente trocando uma ideia, eu quero saber se vocês estão entendendo. Eu falo tanto aqui, né, dessa ideia da relação interpessoal, só tem como ela existir se vocês estiverem aqui, né, trocando informação, discutindo comigo. Então, é por isso que eu sempre peço, né, que os professores presenciais, que você que está aqui assistindo essa aula agora através aí da internet, que você apareça aqui no nosso bate-papo, beleza? Então, estou vendo aqui, olha, a professora Leidiane com a galera de São José do Piauí, já estão aqui comigo. Deixa eu ver quem mais. A Clarice, que está sempre aqui comigo também. Alto Longar, cadê o pessoal aí de Alto Longar, Beneditinos, Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, São Julião. Bora lá, aparecendo aqui, me mandando um hello. Olha, o professor João Paulo, de Jatobá do Piauí. Olá, com a escola Francisco Luiz de Oliveira. A Lívia Maísa, que também está aqui. Boa tarde, sou a professora Elisete. Boa tarde, professora de Sussuapara, né? Então, Sussuapara estava aqui com a gente semana passada, né, professora Elisete? Eu lembro sim, viu? Devido à pandemia, as escolas da cidade estão fechadas esta semana. Eu acredito, viu, Elisete? A gente teve um aumento dos números de Covid-19 aqui na cidade de Teresina também. Então, é claro que isso é uma medida de segurança e que é fundamental, né, gente? Então, vamos aqui, né, fazer nossa aula. De qualquer forma, nós estamos aqui juntos, tá certo? Portanto, estou em casa e enviei o link para os alunos. Ok, então quem é aluno da professora Elisete, a galera que disse sua para, manda um oi aqui. Oi, somos aqui, ó. Estamos com a professora Elisete Sussuapara, né? Porque a professora, ó, tá aqui comigo. Beleza, gente? Então, olha, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os códigos de ética na área de recursos humanos. Essa aula ela é bem interessante porque a gente já discutiu sobre ética, a gente já discutiu sobre códigos de ética e na aula de hoje a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais específica, que é sobre o curso de recursos humanos. Beleza, Miguel Neto? Ok, boa tarde aí para você. Então, bora lá. Bom, vocês já sabem que eu sempre gosto de iniciar a nossa aula com as questões que eu deixei na aula passada. Mas na aula passada, né, a gente conversou tanto que não deu para responder. Então, eu decidi responder na nossa aula de hoje, beleza? Então, eu vou responder aqui junto com vocês. Quero que vocês aqui me ajudem, tá certo? A responder essas questões. Quero saber se vocês estão ligados e ligadas. Então, e ligades, né? Então, bora lá. Bom, primeira questão. O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética. Esse texto aqui do Leonardo Boff. Acerca desse assunto, analise os itens seguintes. Item 1. A ética se constitui como uma ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da existência da história da moral. Bom, então é verdade. Por quê? Primeiro, né, quando ela diz
que a ética, ela é a teoria. A ética, ela é o conjunto das morais. Os valores morais, gente, é o que a gente julga como certo ou errado. Os nossos valores morais, eles podem vir da educação da família, eles podem vir da educação da igreja, da educação da escola. Então, de onde é que vem a sua moral, né? É algo muito particular seu, certo? Por isso que ele diz que a moral, ela é singular, não é isso? Não, na verdade, a moral, ela é plural, né? Porque são muitas pessoas e por isso que ele fala que são morais, elas são diversas, porque eu tenho uma moral, existem coisas que eu considero certas e erradas. O Miguel Neto tem a moral dele, a Leidiane a moral dela, a Lívia a moral dela. Então são muito diversas, né? Então aqui é verdadeiro. A ética, ela é a ciência da moral. Vocês entenderam? E aí, vocês acham que esse item 1, ele é verdadeiro ou ele é falso? Vamos ver aqui do nosso item 2. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, área da filosofia que fundamenta as questões morais. E aí, vocês acham que está certo? Vocês acham que está errado? Eu quero que vocês me digam aqui, tá certo, gente? Bom, deixa eu ver. O 3, a moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano, relacionados com os valores éticos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e ética objetiva, ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais. E os que enfatizam que toda moral é relativa a determinada cultura. Então, eu quero que vocês leiam essa questão, que vocês consigam responder. E daqui a 2 minutinhos eu estou de volta. Isnaba, coloca aí 2 minutos, por favor. Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Eu estou vendo que a Clarice ela já colocou aqui uma alternativa. Olá, José Emílio, que bom que você está aqui, tudo tranquilo. Olha, gente, eu quero ver vocês aqui participando, viu? Porque é a nossa última aula antes das nossas férias, né? Chegarem aqui, né?
Então, bora lá, eu vou responder junto com vocês. Então, você colocou a letra E, que é 1, 3 e 5. Bora ver. Primeiro, a ética se constitui como uma ciência da moral verdadeiro, né? A ética, ela é teoria, ela parte da existência. Então, como eu expliquei, a ética, ela é uma reunião, né? Um conjunto dos nossos valores morais. E quando Leonardo Boff ele diz que as morais, elas são diversas, é porque eu tenho uma moral, o José tem outra, o Miguel Neto tem outra, vai depender do que a gente entende como certo e errado. Agora, a ética, ela é singular. Por quê? Por que que ela é única? Por que que ela é singular? Porque, por exemplo, todo mundo entende que matar e roubar uma pessoa é antiético. Não existe aquela ideia de dizer assim, não, mas se eu só torturar e não chegar a matar, é de boas? Claro que não. Então, ela é única, não existe meio termo. Ou tu é ético ou tu não é. Ok? Então, o item 1 está verdadeiro. Vamos ver o item 2. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Gente, aqui pode até ficar um pouco na dúvida, né? De dizer que a esfera, né, o campo, a base da ética é investigar a moral. Não, a ética ela não quer investigar qual é a minha moral, qual é a sua. A gente precisa entender que a ética, gente, só existe uma. Ou tu é ético ou tu é antiético. Não existe esse meio termo, né? Então, o item 3, a moral, é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano. Não, não, a moral ela não é essa área da filosofia. A ética que é a área da filosofia, né, que como é que eu posso dizer? Que tenta entender como, né, o ser humano, de fato, a filosofia tenta entender como que o ser humano é impactado por essas questões, né, pelo nosso agir, pelas nossas atitudes, óbvio, mas a moral, ela não investiga de que forma que o ser humano age, tá certo? Aí são outras questões. A moral é simplesmente a tua atitude. Então, aqui também não responde o que é moral e o que é ética. 4. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e essa ética objetiva. Por que relativismo? Porque lembra que quando a gente discutiu aqui sobre a questão da questão da cultura, né? Existem países ao redor do mundo que têm, óbvio, a ética deles, por exemplo, é diferente da nossa ética aqui no Brasil, porque a ética ela também é impactada pela questão cultural. E aí, por que que é um perigo esse relativismo? Porque quando eu olho, por exemplo, para um país no Oriente Médio, né, um continente dentro do continente asiático, com culturas muito diferentes da nossa, eu chego lá e eu vejo, beleza, então o Afeganistão, que agora ele é baseado no Estado Talibã, né? Ele tem uma base religiosa. E que tudo bem, se uma mulher ela se encontrar em uma situação de adultério, né? Então ela traiu o marido, não vamos julgar porque ela fez isso, ela traiu o marido e o Estado diz assim: pois beleza, pois você vai levar 100 chicotadas no meio da rua, que é para você aprender, para você não fazer mais isso. E aí, será que o marido também ele vai levar as 100 chicotadas, gente, quando ele trai? Não. Ele não leva as 5 chicotadas, as 100, né? A gente sabe que tem uma questão do gênero. E aí eu digo assim, beleza, ela é a cultura dela, ela está em outro país, baseada em uma religião. Então não dá, é para a gente relativizar quando os direitos humanos são quebrados. Não dá para dizer que tudo bem uma mulher apanhar na rua, levar 100 chicotadas, porque ela traiu o marido, gente. Por mais que seja uma lei baseada na Sharia, que é muito comum, tanto dentro
países no Oriente Médio, como países no norte do continente africano, principalmente, que são baseados na Sharia. Então, é uma lei religiosa e, ao mesmo tempo, uma lei jurídica, política desses países. Aí não dá para dizer que é só por uma questão de cultura e que eu não vou me intervir, né, enquanto uma instituição, por exemplo, a ONU. Não tem como, porque um direito humano foi quebrado. Certo? Da mesma forma que na Sharia tem dizendo, ah, beleza, a pessoa roubou, vai lá e decepa a mão dela. Não tem como. É um direito humano, de qualquer forma, ele foi quebrado. Então não dá para relativizar, entendeu? É isso que está querendo te dizer, certo? E aí ele diz o que ainda mais, ó, que os valores éticos, eles são objetivos e universais. E os que enfatizam que toda moral é relativa a determinada cultura. Aí sim, porque os valores éticos, eles são universais? Porque se eu sair daqui e eu for lá para a Oceania e eu matar uma pessoa, eu estou cometendo um crime. Se eu matar uma pessoa em Teresina, também. Se eu for para o continente asiático e matar uma pessoa, é um crime. Se eu for para o continente africano e matar uma pessoa, é um crime também. Então, independente da cultura, do país, da religião predominante nesse país ou não, a ética é ética, gente. Não tem para onde correr e todo mundo tem consciência sobre isso. Ok? E por que que a moral é... Aí sim a moral pode ser relativa e determinada pela cultura, porque a moral, ela é individual. Moral é individual. Ética é universal, então ética é coletiva. E aí volta para o que eu já falei várias vezes. Se ela é individual, então eu, Kelly, posso ser a favor da eutanásia, a favor do aborto, enquanto João Paulo, ele não é. Porque a moral dele é diferente da minha. A noção de mundo, a visão de política, de economia, de saúde, de segurança dele é diferente da minha. E tá tudo bem, porque vai ser determinado pela nossa cultura, pela nossa educação, entendeu? Então o item 4, ele é verdadeiro. Vamos ver o item 5. A filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. Verdadeiro. Por quê? Vimos aqui, a escravidão, ela já foi uma instituição legitimada no Brasil. Durante mais de 350 anos, estava na lei que era normal pessoas serem escravizadas no Brasil. Isso é permitido hoje? Não, porque a lei mudou, porque a sociedade mudou e hoje é um crime lá na Constituição Federal de 1988, um crime de racismo inafiançável e também é um crime, né? Tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo mundo tem direito à liberdade, né? Então, a moral, ela muda, porque a sociedade muda, ainda bem, né? Apesar do Brasil ainda ser considerado um dos países mais racistas do mundo, não pode escravizar. Se uma pessoa ela for trabalhar, né, em uma situação análoga à escravidão, aquilo ali é um crime, ela é uma vítima, ela está sendo violentada. Ok, gente? Então, vai mudando, né? Então, por exemplo, o aborto era proibido em todos os tipos, desde 1940, no Brasil. Em casos de estupro, por exemplo, é permitido. O divórcio no Brasil, um dia, ele já foi proibido. Desde a década de 70, né, ele não é mais, porque se entende que é um direito individual, você casar ou você querer se separar. Beleza? Deixa eu ver o que mais. De leis que a gente teve, né? A pílula anticoncepcional para as mulheres era algo que era impensável. Desde a década de 60 do século XX, as mulheres vêm lutando para ter mais autonomia sobre as decisões em relação ao seu corpo.
Então, a sociedade ela foi se transformando. E a moral do que é certo ou errado também, ok? E ainda bem, né, gente? Porque tem questões que cabe apenas ao indivíduo resolver decidir sobre a sua própria vida, certo? Então, aqui, a galera aqui, deixa eu ver, o José e o João Paulo. Ok, a galera aqui, ó, disse que é a letra C, alternativa verdadeira, letra C. Todo mundo entendeu? Tudo certo? Vamos aqui agora responder a nossa segunda questão. Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm das coisas e não com as coisas em si. Seria grande passo em alívio da nossa miserável condição e se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder não levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à doença, à indigência, ao desprezo, um gosto ácido e mau, se o podemos modificar? Pois o destino apenas suscita um incidente. A nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. Olha aí, né? O Michel de Montaigne. Embora ver. De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal é o quê, gente? Qual é a diferença entre o bem e o mal na percepção dele? Bom, ele tem dizendo, olha o que, que ele fala, bem que dá para responder. Se o mal só tem acesso a nós porque o julgamos que o seja, não é isso? Por que atribuir à doença, à indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau, se o podemos modificar? A ideia aqui, olha, é que depende, a diferença entre o bem e o mal é o que eu entendo do que é bem e do que é mal. Não é isso? Então, a resposta aqui que melhor responde, de fato, é a letra E, porque depende, sobretudo, da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante de sua vida. Essa aqui eu vou dizer que é uma questão de nível, né, um pouco mais elevada. O que eu estava lendo aqui o próprio ele aqui aprofunda, né, gente? Ó, um ditado grego. Porque a ideia que tem das coisas e não com as coisas em si. Então, é a percepção, é o tanto que tu qualifica essa coisa, né? Então, sabe, a gente diz assim, um ditado, você está fazendo tempestade num copo d'água. Todo mundo já ouviu esse ditado, né? O que é essa ideia da tempestade no copo d'água? É que, para mim, pode ter sido algo muito de boas. A Clarice é que está fazendo problema. Claro, é a percepção dela diante do problema que ela está enfrentando. Então, vai depender, quando o que é considerado bem ou mal, vai depender da sua percepção, certo? Que é estabelecida por cada indivíduo. Então, aqui, letra E, alternativa verdadeira. Bom, terceira questão, para a gente fechar aqui. Por que a ética voltou a ser um dos temas mais trabalhados do pensamento filosófico contemporâneo? Nos anos 1960, a política ocupava esse lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar que tudo era político. Quem disse isso aqui, né, no livro Moralidade Pública e Moralidade Privada. A partir desse fragmento sobre a ética e o pensamento filosófico, é correto afirmar que, letra A, o tema foi relevante na obra de Aristóteles e apenas recentemente voltou a ocupar um espaço central na produção filosófica. Não. A ética, gente, ela sempre foi um conteúdo estudado pela filosofia. E não só pela filosofia, né? Tem sido estudada cada vez mais na história, na sociologia, então, nas ciências políticas. Letra B, os impasses morais e éticos das sociedades contemporâneas
reposicionar o tema da ética como um dos campos mais relevantes. Por quê? Porque está na cara que a ética é um problema da espécie humana, gente. A galera sabe o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, e mesmo assim optam pelo lado negativo, que é ser antiético, porque é aquela ideia de que eu quero me beneficiar, não interessa como o outro vai ficar, o importante é que eu tire vantagem. Então, por isso que é um problema, tem sido um conteúdo que cada vez mais tem chamado a atenção, tem levantado discussões. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Beleza? Então, agora vamos discutir aqui, né, iniciar o conteúdo da nossa aula dessa semana, que é sobre ética, né? Mais uma vez, é o nome da nossa disciplina, e na aula de hoje a gente vai analisar de uma forma mais profunda o código de ética do gestor de recursos humanos. Eu quero que vocês se lembrem que na aula passada a gente fez aqui uma análise, né, de questões antiéticas, como, por exemplo, no jornalismo, na enfermagem, com o caso, né, da atriz que teve toda a sua vida exposta, que a enfermeira compartilhou a ficha médica, que virou assunto em programas de televisão. Então, a gente discutiu um pouco sobre essa falta de ética no jornalismo, na questão da saúde também. E hoje a gente vai focar aqui no nosso curso, que é Recursos Humanos. Então, por exemplo, o Código de Ética, ele tem como objetivo destinar ao gestor de recursos humanos princípios que formam a consciência profissional e a conduta do mesmo, respeitando as leis a serem cumpridas. Primeiro, lembra que a gente aprendeu que toda organização, toda empresa precisa de um código de ética. Se ela não tem, é preciso fazer urgentemente, porque o código de ética é bem didático, precisa ser transparente, define, ajuda a definir a cultura daquela empresa, quais são os valores que aquela empresa compartilha. Então, é fundamental que exista um código de ética dentro daquela empresa. E toda profissão, ela também tem um código de ética. E por que que isso é importante? Porque imagina, vocês são gestor de recursos humanos. Vocês podem trabalhar em um presídio privado, né? Aqui no Brasil a gente tem os públicos, mas fora do Brasil tem os privados, né? Mas, enfim, a gente pode trabalhar em um hospital, você pode trabalhar em uma escola, pode trabalhar em uma loja de roupa, em uma loja de calçado, tu pode trabalhar em uma empresa de engenharia. Gente, o gestor de recursos humanos, ele está presente em todo tipo de organização. Então, você precisa ter um código de ética firme da sua profissão, vai estar presente em qualquer ramo que você trabalhe. Então, se tu vai trabalhar em um hospital, existe o código de ética da profissão, que é recursos humanos, e o código de ética do hospital. Porque dentro de um hospital tem enfermeira, tem guarda, tem médica, não é isso? Tem recepcionista, tem anestesia. Eita. Tem a galera da fisioterapia. Eu não consigo. Anestesista. Tá, gente, deu uma treta aqui na minha boca. É isso aí, vocês entenderam, né? Então, são muitas profissões, tá certo? Então, isso é interessante para que a gente possa se ligar que como é importante o código de ética, porque independente do ramo que tu for trabalhar, tu precisa ter esse código de ética muito claro. Ok? Tudo certo? Então, olha aqui, o código de ética, ele tem como objetivo destinar ao gestor de recursos humanos princípios que formam a sua consciência profissional. O código de ética é sua consciência profissional. Não interessa qual é a sua religião, se você não tem religião, não interessa a educação que recebeu da família, a educação que recebeu da escola, você tem uma consciência
profissional. O que um profissional, de que forma que ele deve agir. Isso é a ética da profissão, ok? Então, a gente vai já agora analisar cada percurso desse. Então, a definição aqui é um instrumento regulador da profissão. Olha aí. É um instrumento regulador da profissão que inicia o ideal da moral traçada na sociedade. Então, são os critérios, são as regras, as leis e as normas que os profissionais de cada categoria devem seguir. Então, tem um código de ética de quem é professora, o código de ética de quem é médica, o código de ética de quem é administrador. A gestão de pessoas, e aí eu trouxe aqui uma fala do Chiavanato, né, gente, que é uma referência quando a gente fala em gestão de pessoas, e aí ele diz: a gestão de pessoas tem sido a responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que tudo, a importância do fator humano em plena era da informação. Eu achei isso muito significativo, porque é algo que a gente já discutiu em muitas aulas, que é preciso entender que toda empresa ela é uma organização, porque ela é formada por pessoas, porque ela presta serviços para pessoas. E quando a gente tem uma empresa baseada na ética, no respeito, na empatia, na responsabilidade social, é claro que aquele trabalhador ele vai ter uma percepção positiva daquele ambiente de trabalho. Então, isso aqui é muito importante porque firma, né, a imagem, a identidade, a cultura dessa organização, e é fundamental que a gente valorize o ser humano, que a gente respeite, né? Porque a gente está vivendo uma época na era da informação, né, em que a gente tem informação o tempo inteiro, um mundo globalizado que pensa o tempo inteiro no lucro. Então, às vezes, a gente quebra a moral, a ética, na verdade, porque o interesse privado, porque o desejo pelo lucro, ele fala mais alto. E aí é por isso que ele diz, olha, a gestão de pessoas, ela tem sido responsável pela excelência de uma organização. Então, vocês aí são a base para que a gente consiga estabelecer uma organização que ela seja ética e lucrativa ao mesmo tempo. Bom, então agora vamos aqui para dos princípios fundamentais do Código de Ética em Recursos Humanos. Primeiro, o gestor de recursos humanos, ele tem a responsabilidade de controlar e impor deveres indelegáveis com compromisso moral com o indivíduo. Então, olha aí, você tem o quê? Responsabilidade de controlar e impor deveres, né? Da organização que você trabalha. Então, com os clientes, com os funcionários que trocam ali um trabalho com você. O segundo é preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão. Basicamente, gente, é o quê? Que você seja ético, né? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. São os princípios aqui fundamentais. Então, agora esse aqui, do perfil do gestor de recursos humanos. O que é importante? Olha aí, ter interesse por pessoas e pelas condições de vida no trabalho. E é justamente isso aqui, conheça a sua equipe. Gente, vocês vão ser gestores de recursos humanos. Vocês vão trabalhar numa empresa, não é só com máquina, não, entendeu? Vocês vão trabalhar com pessoas. Então, conheça as pessoas que trabalham com você. Se interesse pelas pessoas e pelas condições de vida no trabalho. Faz uma investigação. Gente, será que essa galera está trabalhando corretamente? Será que essa galera aqui tem uma percepção positiva? Lembra do clima organizacional, tá certo?
O quarto fator, aqui, gente, eu vou seguir uma linha. Eu acho que nós vamos ver aqui 35 fatores, então cada um vai ser dividido. A gente já viu a definição e agora a gente está vendo o perfil. Então, né, aqui, tenha interesse por pessoas e pelas condições de vida no trabalho. Quarto, seja estrategista, mas de uma forma responsável, pela integração entre funcionário e empresa. Esse aqui é um ponto muito interessante. Eu sempre falo dele aqui, que o gestor de recursos humanos, ele tem essa obrigação, essa visão diferenciada, que é interpretar se aquele trabalhador ele trabalha dentro daquele ambiente entendendo o que ele faz ali, certo? Entendendo o que de fato é positivo para ele. Se ele se sente bem, se ele se sente valorizado, se ele sente que o trabalho dele é reconhecido. E um outro fator é que você imagina a Clarice. A Clarice está lá na empresa, ela é o recursos humanos daquela empresa e é uma empresa que a pessoa vai trabalhar com o público diretamente. Aí ela não tem como ela contratar uma pessoa que não tenha uma comunicação positiva, que não saiba se expressar, que não saiba se comunicar com o outro. Como é que vai dar certo isso? Então, também é sua responsabilidade observar se os valores daquele funcionário, daquele colaborador, é de acordo com o serviço que aquela empresa presta. Então, por exemplo, imagina, eu, Kelly, sou professora, eu já dei esse exemplo aqui. Eu trabalho em um canal que é de educação. Eu acredito no poder da educação, eu acredito no poder que a intermediação tecnológica ela possibilita nas nossas realidades, né? E aí não tem como, eu simplesmente, a Clarice vai fazer uma entrevista comigo e eu vou dizer, olha, eu não acredito nessa educação aí que é mediada por tecnologia, eu não acredito na educação à distância. Para começo de história, ela vai dizer, poxa, não tem como a Kelly ficar aqui. Ela é uma ótima professora, ela tem um ótimo currículo, ela tem experiência, mas ela não acredita na base que essa empresa que é fornecer educação mediada pela tecnologia. Então não tem como, não dá, eu vou cortar ela. E é isso mesmo, gente. Você tem que ser um estrategista. Pensar no que aquele funcionário, aquele colaborador, de fato vai contribuir para que aquela organização faça sentido, certo? Bom, o quinto aqui, analisa e executa atividades relativas a, olha com o que vocês vão trabalhar, com o recrutamento, seleção de pessoas, treinamento, recebimento de currículo, análise e entrevistas de mão de obra para a empresa. É o seu perfil, é a função que você vai estar habilitada para desenvolver, certo? E olha aqui, né? Eu peguei essa imagem que é sobre as características de profissionais que transformam, né? E uma coisa que eu gostei muito aqui foi desse aqui, ó. Pensamento crítico. É fundamental que a gente tenha um pensamento crítico. E isso aqui vocês estão desenvolvendo justamente no ensino médio. A galera que está aqui assistindo essa aula, né, vocês estão no ensino médio. Então, é um momento para vocês também poderem desenvolver isso. Beleza? Vocês estão entendendo? Tudo certo? Olha aqui, ainda sobre o perfil de vocês. O gestor de recursos humanos comporta-se de forma ativa em face dos problemas. Né, habilidades para contribuir no reconhecimento e nas decisões estratégicas, ser motivador, criativo, dinâmico, autoconfiante e desenvolvedor de talentos, né, gente? Olha aí, vocês têm muita responsabilidade, né? Por quê? Porque o que eu gosto aqui, eu gosto muito desse item, porque olha só, comporta-se de forma ativa em face dos problemas. Não, como a gente já discutiu, não adianta identificar o problema e não fazer nada. É preciso resolver. Aí o João Paulo, ele é o gestor
numa empresa aí que ele trabalha, ele vê a galera aí brigando, tretando, se desrespeitando, e ele fala: ah, não é problema meu, é problema seu, você é o gestor. Você vai chamar essa galera para conversar, né? Você vai chegar e tentar resolver o problema, tentar entender o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, de que forma que essas pessoas elas possam receber uma instrução. É sua responsabilidade, certo? E atrito entre funcionário quebra, gente, o clima organizacional. Eu não vou ter uma percepção positiva daquele clima se eu tenho amigos de trabalho que a galera tá tretando o tempo inteiro, ok? Outro problema, outra questão é você ter habilidade em relação a reconhecer decisões que sejam estratégicas. Tanto, então eu estou dentro de uma empresa, eu presto um serviço, eu sou gestor dos recursos humanos ali dentro. Se preocupe com a percepção que o seu funcionário tem sobre o clima organizacional. A gente já teve uma aula só sobre isso, que é de que forma que as pessoas elas enxergam aquela empresa. Então, se preocupe com isso, tá bom? Então tu tem que ser motivador, criativo, dinâmico, autoconfiante. É muita coisa, né? Mas por que tu precisa ser um motivador? Porque você é o gestor dos recursos humanos. Tu precisa motivar essa galera a ir querer trabalhar. E para essa galera se sentir motivada para ir trabalhar, precisa existir um clima organizacional positivo. Precisa ser um lugar em que a comunicação positiva ela seja trabalhada, em que as pessoas consigam ouvir umas às outras. Quando tiver um problema, que consigam resolver o problema falando cara a cara, do que ficar com boatos e fofocas dentro dessa organização. Por isso que eu digo, conheça sua equipe. Conheça as pessoas com quem você trabalha. Conheça as pessoas que você está coordenando dentro dessa empresa, dentro dessa organização. E um ponto que conta também é desenvolver os talentos das pessoas. Então, tem pessoas que desenvolvem uma determinada função dentro de uma empresa. Ok. Mas ela também pode desenvolver outras, porque ela tem essa habilidade. E tu só vai conseguir saber isso se tu estiver atento naquela pessoa. Tá certo? Então, essa é uma questão muito importante para que vocês consigam observar. Vocês estão ligados, né? Então, isso aqui é interessante, gente, porque imagina, né? Então, tu tá lá, tu tem... eu vou citar aqui um ponto, né? Até pessoal aqui também no canal Educação. Por exemplo, eu era professora de História e Sociologia. Minha área é Humanas, né? E aí, quando o ensino médio ele foi reformulado, aí perguntaram, olha, Kelly, tem essa disciplina, projeto de vida, uma disciplina que discute questões de humanas, você tem mais essa facilidade com a comunicação, então isso é interessante, né, na ideia de que, olha, eu tinha uma habilidade, que era ali na minha área, né, e aí depois, beleza, outras habilidades foram aparecendo, porque eu tive essa oportunidade. Então, é isso que eu digo, você está lá, é o gestor de uma empresa. E aí, tu é o gestor de uma empresa de telecomunicações, de marketing, né? Tu é o gestor da empresa, e aí tu vê que uma determinada pessoa ali, a Clarice, ela tem uma habilidade com o design. Né? Então, ela é uma pessoa boa de trabalhar ali, né, no computador, nos programas. Ela tem criatividade, ela se liga na questão das fontes na internet, o que chama a atenção, qual é o tipo de letra que faz as pessoas prestarem mais atenção naquele conteúdo. Então, percebo que ela tem essa habilidade. Eu digo, olha, Clarice, seria interessante tu ir trabalhar ali nas redes sociais, em vez de tu desenvolver o design agora da empresa nas redes sociais. Então, não era a função da Clarice, mas é interessante. Eu observei que ela tem um talento para isso. E aí pode dar certo, entendeu, gente? Então é isso, conheça a sua equipe, conheça as pessoas com quem que você trabalha, para que você também possa motivá-las, para que você possa ajudar a desenvolver o talento dessas pessoas. Sétimo,
presta assessoria e orientação à empresa quanto ao departamento pessoal. É por isso que a gente tem muitos gestores de RH que eles prestam consultoria para as empresas. Não são nem necessariamente o gestor daquela empresa, mas presta consultoria, não é isso? Então, o gestor de recursos humanos tem que ter uma noção em relação a algumas burocracias, como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, odontológico, seguro de vida. Então, isso também engloba vocês. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso quando a gente entrar lá no nosso segundo semestre. Oitavo, né, faz parte do perfil, auxilia as pessoas a respeito dos seus direitos previdenciários, né, a sua relação sindical. Então, eu trabalho dentro de uma empresa, eu vou atrás do RH para o meu contra-cheque, para eu saber se está tudo certinho ali. Se eu precisar me afastar, eu preciso ir atrás do recursos humanos para dizer eu vou me afastar por doença, eu vou me afastar porque eu estou com algum transtorno psicológico, ou porque eu estou com a minha família, ela precisa ir até um hospital, auxiliar e vou ter que faltar, tudo isso aí é com vocês, ok? Agora vamos aqui falar, né, de alguns deveres do recursos humanos. Nono, não compactuar com nenhum tipo de violação deliberada aos direitos humanos, ao direito constitucional e o direito do trabalho. Isso aqui, né, óbvio, você não pode compactuar com nenhuma violação dos direitos humanos. E aí eu trouxe aqui, né, o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E isso sim é a ideia de direitos humanos. Todo mundo é igual perante a lei. Por que os direitos humanos é do dia 10 de dezembro, gente? Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo, a gente hoje fala, uma média de 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente teve, né, uma média de 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração da Alemanha nazista, pessoas negras, crianças com deficiência, pessoas que eram contra a ideologia nazista, pessoas que eram latinas, ou asiáticas, ou africanas, a galera inteira foi morta em peso dentro da Alemanha nazista durante esse crescimento do totalitarismo na Europa, tanto do nazismo na Alemanha, quanto no fascismo na Itália e o stalinismo na Rússia. É muito importante entender que nós tivemos regimes totalitários nos dois segmentos, né? Entendidos como direita e entendidos como esquerda. E aí, quando essa guerra termina, foi tanta gente morta, foi utilizada bombas atômicas, que o mundo fica, poxa, e aí o que é que a gente vai fazer? Olha aí como é que o mundo está. A gente precisa ter um documento que fale de direitos humanos, que é a base. Então, a ideia aqui é todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, o gestor de recursos humanos, ele precisa ser uma pessoa que se baseie nos direitos humanos, é óbvio, porque todas as pessoas, elas são livres e iguais, independente da cor, do sexo, do gênero, da idade, da condição econômica, da nacionalidade. Ok? Tudo certo, João Paulo? Olha, então vamos continuar aqui, né? Dos deveres do gestor de recursos humanos. Buscar o bom convívio entre funcionários e empregados, assim trabalhando métodos de bom convívio entre todos os departamentos. Olha aí, buscar o bom convívio.
Ah, professora, mas aí não depende de mim. Se a galera tá brigando, se a galera não consegue se dar bem. Óbvio, depender de você não depende, né? Se eu não for com a cara do José Emílio, acabou. O gestor de recursos humanos não vai ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas se a gente brigar, se a gente chegar a discutir, se a gente chegar a atrapalhar o trabalho dentro dessa organização, aí já vira uma responsabilidade sua. Você vai precisar chamar a gente para conversar, saber o que está acontecendo e tentar resolver isso aí. Então, é responsabilidade do RH, sim, ok? Ó, décimo 11, olha, gente, 11º dever, jamais transigir quanto a possíveis práticas de discriminação de qualquer natureza, assim como em relação às minorias sociais, né? Quando a gente fala em minorias sociais, isso aqui está lá no código do RH, são as pessoas que se encontram em vulnerabilidade dentro da sociedade, não porque elas são minorias em número, mas porque elas são minorias em direitos, que é quem? A população negra, a população indígena, as mulheres, as crianças, é a galera que se encontra em situação de vulnerabilidade devido às desigualdades sociais no Brasil, porque a gente tem desigualdade racial, a gente tem desigualdade de gênero e desigualdade de renda, de classe, certo? Então, tu precisa se ligar. Não exige, olha isso aqui, jamais transigir. Aí tu sabe que ocorreu uma situação de racismo na tua empresa e tu vai lá e fala, olha, por favor, não dá, mas tudo bem, tá tudo bem, não vai acontecer mais, né? Eu vou lhe perdoar. Gente, aí entra muito uma questão dos direitos humanos que foram quebrados. Tu quebrou o teu código de ética profissional. Aí tu vê uma situação de racismo, aí tu diz assim, não, eu vou fechar os olhos. Porque aquele trabalhador, ele é muito bom, ele é muito competente, mas não interessa só isso. Quando a gente fala de uma empresa, não interessa se eu sou uma ótima funcionária, no sentido de que, eu chego no meu horário, eu dou o meu trabalho, eu não treto com ninguém, mas eu vou lá e desrespeito uma pessoa por causa da cor dela, por causa da orientação sexual, ou porque eu estou fazendo comentário capacitista, você não pode fechar os olhos em relação a isso aí, não. É questão do RH, é você que vai responder por isso. 12º, exercer sua profissão com honestidade, com independência, com lealdade na sua dignidade e na boa fé, né, gente? É você ser uma pessoa justa, você ser uma pessoa honesta, independente, você conseguir tomar decisões influenciados pela ética e não pela opinião do outro e não pelo desejo de uma outra pessoa que pode estar em uma hierarquia acima de você. Outro dever, está comprometido com políticas de recursos humanos voltadas para, olha aí, justiça, transparência, iguais de trabalho a todos aqueles que integram a companhia. Isso é muito importante porque, de acordo com o IBGE, nós temos uma média, as mulheres recebem, em média, R$ 750 a menos que os homens, mesmo quando estão desenvolvendo a mesma função, com a mesma escolaridade. Então, gente, entra o RH. Por que que essas mulheres estão recebendo menos? Quando eu vi essa pesquisa, o IBGE pegou de 2013 até 2016. Fez uma análise no Brasil em 3 anos. E eu fiquei muito me questionando, sabe, gente? Eu fiquei, gente, cadê o RH dessa empresa? Por que que o RH dessas empresas tomaram essa decisão? A gente sabe que muitas vezes é por uma questão óbvia, que é de machismo, na ideia de que essas mulheres não são capazes de desenvolver as suas funções, né? E aí ainda entra outra questão que nessa pesquisa do IBGE foi detectada, que a maior parte das chefias de uma empresa estão nas mãos dos homens. Né? Então, provavelmente essa galera foi que tomou essa decisão. E é o RH também. Então, cadê você? Que vocês possam fazer a diferença
e que você possa cumprir com o seu código de ética da profissão, para que a gente tenha o quê? Justiça. Justiça, gente, para que a gente tenha transparência em relação ao nosso trabalho, certo? Então, isso aí vai ser uma transformação, tanto na vida de mulheres quanto de profissionais do RH, que vão estar, de fato, cumprindo com o seu código de ética da sua profissão, ok? Então, nós estamos encerrando por aqui a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, a gente vai continuar analisando o código de ética da profissão de RH e também iremos responder algumas questões sobre esse conteúdo, ok? Então, fica aí que daqui a 3 minutos eu estou de volta.